galera, belezinha? Tudo bem? Hoje a gente inicia o nosso curso de óptica geométrica. Para isso a gente vai precisar de alguns conceitos mais básicos, alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito importante aqui, para a gente começar de fato a abordar a óptica geométrica, é a gente entender que nós vamos estudar o comportamento da luz, tá? E a luz, enquanto ela se propaga, ela vai se comportar como uma onda eletromagnética. Logo, ela vai transportar energia, tá? Mas nós vamos nos prender aqui somente a esse estudo com foco nas trajetórias seguidas pela luz. Bom, para isso, a gente precisa, então, sempre ter em mente que a luz é uma onda eletromagnética, mas nós não vamos, por enquanto, tratar dessa forma mais complexa, não. Por enquanto, nós vamos se preocupar apenas com esse caminho que a luz está fazendo aqui, ó, representado pela letra Czinho. Nós utilizamos Czinho para simbolizar o valor da velocidade da luz no vácuo, por exemplo. Bom, vamos lá, de fato, começar com os conceitos iniciais. Quando a gente fala a respeito de luz, é fundamental que eu consiga compreender a respeito das fontes de luz. Podemos ter fontes de luz de dois tipos. Primeiro, a fonte pode ser uma fonte primária de luz, também chamada de fonte luminosa ou corpo luminoso. São aquelas fontes que vão nascer a luz dela, elas emitem luz. A luz vem primeiro dessas fontes. Por exemplo, uma estrela, uma lâmpada acesa, uma vela acesa. Esses três exemplos de fontes luminosas que eu citei aqui para vocês são fontes luminosas incandescentes. Mas nós podemos ter também fontes primárias luminescentes. O que diferencia uma fonte incandescente de uma fonte luminescente? A fonte incandescente, para ela conseguir emitir luz, isso precisa ocorrer em altas temperaturas. Já a luminescente não precisa ocorrer em temperaturas tão altas assim. Dentro das luminescentes, nós podemos ter as fosforescentes e as fluorescentes. Ambas são fontes primárias de luz, mas elas não precisam atingir uma temperatura tão alta. Nós podemos ter também as fontes secundárias de luz, ou fontes iluminadas, ou corpos iluminados, né? São aquelas fontes que vão refletir luz de outras fontes. Por exemplo, nosso satélite natural, a Lua, é uma fonte secundária de luz. Outros planetas também são fontes secundárias de luz. Opa, que é isso? Vou colocar aqui, ó. Galera, fica um adendo aí, ó. Vai virar meme esse negócio. Deixa eu passar rapidinho. Ô, louco, que isso? Deixa eu voltar aqui. Vou aproveitar e pedir algumas coisinhas para vocês. Primeiro, é para se inscreverem no canal, tá? Segundo, curtam aí essa aula para poder atingir mais pessoas. Lembrando que a ideia de montar esse canal é ser mais democrático, é que todos tenham acesso ao conhecimento, tá? E terceiro, aproveitem aí nos comentários e comentem aí. Tem vários alunos aqui que eu dou aula em várias escolas, em vários cursos. Aproveitem e comentem aí para mim se vocês preferem a aula com esse perfil, se vocês querem que eu apareça do ladinho aqui constantemente enquanto eu falo com vocês, ou se vocês preferem que eu vá para a lousa, fazer essa aulinha na lousa, tá? Aproveitem e me ajudem. Façam esses comentários aí para eu saber qual é o tipo de aula que vocês preferem. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, dar continuidade. Falamos a respeito lá das fontes secundárias de luz, né? Para a gente conseguir seguir adiante, nós vamos precisar seguir alguns princípios. Alguns princípios básicos dentro da óptica geométrica. O primeiro princípio básico dentro da óptica geométrica é que nos meios
transparentes, homogêneos, isotrópicos, a luz vai se propagar em linha reta. Significa que ela não vai descrever curvas, tá? Então, olha só, aqui eu tenho a luz se propagando numa trajetória retilínea. Aqui eu tenho uma fonte aqui no meio, aqui, ó, de tudo, do salão, e ela está se propagando em trajetória retilínea. Ela não vai fazer curvas em meios transparentes, homogêneos, isotrópicos, tá ok? Segundo princípio, importantíssimo também. Quando dois ou mais raios se cruzarem, a gente não vai ter a interferência na trajetória desses raios. O que significa dizer isso? Olha só esse emaranhado de raios que eu tenho aqui. Porém, mesmo eu tendo esse emaranhado de raios, o raio luminoso que saiu daqui desse ponto, ele continua a sua trajetória como se nada tivesse acontecido, mesmo cruzando outros raios luminosos. O raio luminoso que saiu de um pontinho ali do alto do prédio, ele continua a sua trajetória reta. Ele não vai sofrer desvios pelo fato de cruzar com outro raio luminoso. A trajetória de um raio independe da trajetória do outro, tá? Bom, o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a trajetória de ida de um raio luminoso é exatamente igual à trajetória de volta do raio luminoso. Graças a isso, um motorista que está dirigindo aqui, olhando para o espelho retrovisor, vai conseguir enxergar os olhos do passageiro que está no banco de trás. Se o motorista consegue enxergar os olhos do passageiro utilizando o espelho retrovisor, o passageiro vai conseguir enxergar os olhos do motorista também, porque o caminho de ida dos raios luminosos é exatamente igual ao caminho de volta, ok? Então nós vamos constantemente aplicar esses princípios, e a gente não pode, em hipótese alguma, criar uma situação que vai invalidar esses princípios. Os princípios nós devemos ter e segui-los. Ok. Vamos agora para uma partezinha mais formal. Vocês viram lá no começo que a onda eletromagnética, que é uma representação da luz, a luz se propagando, né? É um negócio meio feio. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos simplificar tudo isso, nós vamos representar a luz se propagando apenas por um raiozinho. Esse raiozinho tem que ser um raiozinho reto, para obedecer o primeiro princípio. Então, nós vamos simbolizar assim, ó. Eu tenho aqui uma fonte primária de luz. A luz está saindo dessa fonte aqui, ó, mas também poderia ser secundária, tá? O mais importante, o raio luminoso vai mostrar para onde a luz está indo. E é representado sempre a partir de uma reta. Bom, então nós temos aqui, ó, nesse caso, uma fonte luminosa e um raio de luz chegando aos olhos desse observador. Bom, quando nós temos a representação dessa luz se propagando de um ambiente ou através de um ambiente, a gente não vai ter apenas um raio luminoso. Nós teremos um conjunto desses raios. E aí esses conjuntos de raios luminosos é o que a gente chama por feixe de luz. Bom, os feixes, eles podem ser classificados dessas maneiras, olha só. Convergentes, quando há uma concentração dos raios luminosos. Aqui eu tenho os raios luminosos chegando em um único pontinho. Eu não sei se dá para perceber nessa segunda animaçãozinha aí, a gente tem uma lupa que está concentrando os raios luminosos ali na formiguinha, ó. E na animação, eu não sei se está tão legal para vocês observarem, acontece aí uma queima, está queimando a formiguinha usando uma lupa. Por que que isso acontece? Porque nós estamos concentrando luz. Se a gente concentra a luz, nós estamos conseguindo concentrar energia. Ao concentrar energia, pode ter um aumento de temperatura. Bom, nós temos também aqui, ó, dentro dos feixes luminosos, feixes divergentes de luz.
São feixes que saem de um único ponto e eles se abrem, eles vão se separar. Nesse caso aqui, ó, uma lanterninha aí da bancada de estudos. Nesse momento vocês estão estudando, né? Está estudando, está vendo o vídeo para estudar, tem que ter um caderninho do lado. E aí tem que ter uma lanterninha para você fazer a transcrição do que é mais importante aí. Tenho aqui, ó, o farol de um carro. É um feixe luminoso divergente também. O farol comum, tá? Porque o farol de milha, ele é mais próximo aqui dos feixes paralelos. Os feixes paralelos ou cilíndricos, aí eles não se cruzam, os raios luminosos não se cruzam. Bom, nesse caso aqui é o que acontece, por exemplo, com o holofote. Classificamos então os raios luminosos quanto à forma que esse conjunto de raios terão. Agora, quando a luz ela interage com a matéria, essa luz, ao interagir com a matéria, ela pode ter comportamentos diferentes. Quando eu tenho aqui um meio material do tipo transparente, significa que a luz ela vai bater nesse material e vai atravessar. Os raios que chegam paralelos entre si passam pelo material e continuam paralelos entre si. Quando o meio é transparente, ele permite a passagem de luz e permite também que a gente consiga enxergar perfeitamente o que há do outro lado. Agora, eu posso ter então um meio transparente com um vidro liso comum. Eu posso ter um meio transparente, classifico como meio transparente, um aquário com água limpa. Ou o nosso ar atmosférico limpo também é um meio transparente. Quando a luz bate na superfície do ambiente, consegue atravessar, porém, os raios luminosos, cada um tem uma direção completamente diferente do outro. Então a gente fala que esse meio, esse ambiente, é um ambiente translúcido. No caso do ambiente translúcido, eu consigo enxergar, eu consigo ter a percepção da luz do outro lado, mas eu não consigo ter uma definição da imagem do objeto que está do outro lado. Um exemplo disso é aquele vidro canelado, que está presente em muitas casas, em muitas janelas de escolas. Permite a passagem de luz, mas a gente não consegue perceber com perfeição o que há do outro lado, a imagem do objeto que está do outro lado. Quando eu tenho um ambiente ou um meio opaco, ele não deixa passar luz. Se ele não deixa passar luz, significa que eu nem sequer consigo perceber a luz que há do outro lado. A luz não passa. Então, eu não tenho a percepção do outro lado se há de fato luz ou não, tá? Então, olha só, uma parede de pedra é um meio opaco, uma porta é um meio opaco, uma porta de madeira, né? E caramba! Puxa vida de novo! E aí, ó, pronto, vai virar meme, que isso? A gente também é um exemplo de um meio opaco, tá? A luz não consegue passar através de nós. Quando você está lá assistindo aula, levanta alguém, fica lá na frente da lousa, está copiando, você não consegue enxergar através da pessoa, porque a luz não consegue atravessar a pessoa. Outras radiações podem atravessar, mas a luz não, por isso que é classificado como opaco. Bom, vamos lá para uma parte mais prática, né? As consequências de fato dessa propagação retilínea da luz. A gente vai estudar aqui as formações de sombras, né? Nós vamos estudar a determinação de alturas de objetos usando só uma ferramenta matemática importante, que é a semelhança de triângulos. Bom, vamos lá para essa primeira parte. Imaginem só esse probleminha aqui, ó.
Nesse probleminha, o que eu quero fazer? Qual o meu objetivo aqui? Encontrar a altura do prédio. Só que medir a altura do prédio diretamente é uma situação meio complicada, meio difícil. Mas aí, olha só o que o aluno fez. Um aluno desejando determinar a altura de um prédio, mediu o comprimento de sua própria sombra e da sombra do edifício, formada em um mesmo piso horizontal. Para sua sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para o edifício, 5,4 metros, o tamanho da sombra. Sabendo que a altura do aluno é de 1,60 m, qual vai ser então a altura do edifício? Eita, o que a gente vai ter que fazer aqui? Olha só, vamos dar mais um passinho. A luz, ela vai chegar ali no prédio e uma parte não passa, porque é um objeto opaco. Agora, se eu pegar a luz que está batendo aqui, nessa extremidade, ela vai passar. Só que aqui eu vou ter a formação da sombra do prédio. Ele me falou que a sombra do prédio, ela mede 5,4 metros. O que eu não conheço é a altura do prédio. No mesmo horário, a sombra do menino tem 60 centímetros. Acostume deixar tudo na mesma unidade de medida, tá? 60 centímetros vai ser 0,6 metros. Esse menino tem uma altura de 1,60 m. Olha só o que teremos aqui. No menino, eu tenho um triângulo menorzinho. No prédio, eu tenho um triângulo maior. Nesse caso, os dois triângulos são semelhantes entre si. O que significa dizer isso? Seus lados são proporcionais. Então, como que a gente vai fazer isso aqui para resolver e determinar a altura do prédio? Assim, A altura do prédio dividido pela altura do menino. Hzão sobre 1,6. Vai ter a mesma constante, né? É a mesma proporção que tamanho da sombra, 5,4, dividido pelo tamanho da sombra do menino, 0,6. 5,4 dividido por 0,6 é 9. 1,6, que está lá do lado esquerdo, dividindo, vai lá para o outro lado, multiplicando. 9 vezes 1,6, 14,4 metros. Então, olha só, é dessa maneira que a gente vai conseguir, então, determinar a altura do prédio a partir da altura do menino e dos comprimentos das sombras do prédio e do menino, usando uma semelhança de triângulos. Lembrando que, quando eu tenho aqui um obstáculo opaco à frente de uma fonte luminosa, essa fonte luminosa vai projetar uma sombra. Mas, dependendo da quantidade de fontes luminosas pontuais, tamanho de um pontinho, forma de um ponto, né? Ou, dependendo da extensão dessa fonte, no caso, uma fonte extensa de luz, além de formar a projeção de uma sombra, eu também posso formar isso daqui, a projeção de uma penumbra. Eu vou falar errado, mas só para vocês conseguirem compreender melhor, porque fica mais simples e eu já corrijo. O que seria uma penumbra? Entre aspas, é como se fosse uma sombra mais clarinha. Tá errado, porque sombra clara não existe. É uma região parcialmente iluminada, devido à presença de um obstáculo opaco. E a sombra é uma região que não foi iluminada, devido à presença desse obstáculo opaco. Repare uma coisinha que eu coloquei propositalmente,
Porque esse termo pode aparecer para vocês. Eu coloquei aqui o termo umbra. E lá no outro, eu tinha colocado em cima sombra, né? Então, umbra e sombra são sinônimos, tá? Bom, uma vez que a gente começa a entender aqui formação de sombra e formação de penumbra, eu preciso lembrar algo fundamental aqui, ó. Quando eu tenho um objeto, uma superfície projetando uma sombra, eu não posso considerar apenas o comprimento ou apenas a largura desse objeto. Muitas vezes, o probleminha vai relacionar para nós toda a região sombreada, tá? Então, muitas vezes eu tenho a área dessa superfície do obstáculo, e aí eu preciso determinar a área da região sombreada. Mas aí, olha só, se essa fonte estiver centralizada, tudo bonitinho em relação ao obstáculo, se por acaso um lado aqui da sombra for multiplicado por 3, por exemplo, o outro lado também vai ser multiplicado por 3. E aí tem que tomar cuidado na hora de calcular a área dessa região sombreada, porque um lado foi multiplicado por 3. O outro lado também foi multiplicado por 3. Então, a área vai ser multiplicada por 3 vezes, ou seja, 9 vezes. Preciso ficar atento aqui também, né? E a gente vai precisar de um tiquinho mais só de matemática, que a região da penumbra, caso eu leve em consideração aqui toda a superfície do meu obstáculo, aqui vai projetar também uma superfície, tá? Então a gente vai, ao longo desse canal, resolver exercícios mais específicos dessa situação, tá? Por enquanto eu preciso que vocês tenham uma ideia, um panorama geral. Bom, tratando agora especificamente de sombra e penumbra, inevitavelmente a gente precisa viajar um pouquinho e, de fato, dar uma olhada em todo o nosso sistema solar, especificamente em 3 astros: nosso planeta, a Lua e o Sol. Por que a gente precisa dar uma olhada nesses 3 astros? Porque, olha só, nós temos o Sol aqui, ó, nossa estrela mais próxima, né? Aí temos a Terra e temos o nosso satélite. É um objeto gigantesco, opaco. Assim como a Terra é um objeto gigantesco, opaco. Ok. O que eu preciso levar em consideração aqui? Há momentos em que, vejam só, o Sol está localizado aqui à esquerda. Há momentos em que o Sol está iluminando a superfície da Lua, e ao iluminar essa superfície da Lua, a Lua reflete essa luz vinda do Sol e manda para a Terra. Quando a gente consegue perceber uma face maiorzona da Lua sendo iluminada, e aqui, ó, nesse hemisfério à direita é noite, nós temos aqui uma fase de Lua cheia. Quando a Lua está orbitando o nosso planeta, ó. Quando a Lua chega aqui, é dia. Durante a noite a gente olha para o céu e não enxerga a Lua. Por quê? Porque ela está no outro hemisfério. Quando a Lua só pode sair durante o dia, é porque ela ainda é nova. Por isso que não pode sair no período da noite. Fase de Lua nova. Quando eu tenho hemisfério aqui, ó, dia, a Lua está passeando por aqui. Tá, mas aí o que pode acontecer quando a Lua está passeando por ali? Pode acontecer o seguinte. Pode acontecer esse alinhamento, o que não é tão comum, tá? Entre Sol, Lua e Terra.
Ao acontecer esse alinhamento entre Sol, Lua e Terra, nós teremos ali uma região no planeta em que a Lua vai fazer sombra. Então, a gente que está no planeta aqui, nessa região especificamente, a gente vê a Lua passando na frente do Sol, tampando o Sol. Nessa região aqui, ó, com uma sombra, entre aspas, mais clarinha, é uma região de penumbra, não tampa completamente o Sol. O que a gente vai perceber? Essa imagem. A gente vê a Lua passando na frente do Sol quando eu tenho um eclipse solar. Eclipse solar, eclipsar significa ocultar. É quando eu escondo a luz que vem do Sol. Eu não consigo enxergar. E eu vou esconder isso com quem? Com a Lua. A Lua está passando na frente. Então, olha só. A Lua passa à frente do Sol, tampando, projetando uma sombra nessa região. Se a gente olhasse do espaço, isso aqui é uma visão da Terra, tá? Aqui da nossa superfície. Se a gente olhasse do espaço, a gente teria isso aqui, ó. Essa região sombreada, tá? Tá ok? Belezinha? Olha só o que pode acontecer aqui. Quando eu tenho a Lua agora nesse hemisfério, a Lua está passando por aqui. O Sol está mandando luz para a Terra, mas a Terra está bloqueando essa luz, está tampando, está sombreando a Lua. Quando a Lua está na região de sombra, eu tenho um eclipse lunar. Por que eclipse lunar? Porque nós estamos ocultando agora a face da Lua. O que acontece aqui, diferente do eclipse solar, é que, no caso do eclipse solar, vejam só, a Lua está presente aqui no hemisfério que é dia. Então, a Lua ela está na fase nova. Só pode acontecer eclipse solar na fase de Lua nova. Quando a Lua passa à frente do Sol, tampa o Sol, a gente não enxerga ou pode enxergar um anel muito bem iluminado, só a bordinha, que seria o eclipse anular. Agora, e quando é o eclipse lunar? No caso do eclipse lunar, a fase que eu tenho da Lua é uma fase de Lua cheia. Porém, no eclipse lunar, não vai acontecer da gente ter uma escuridão, tampar a Lua. A gente enxerga a Lua, porque graças à superfície aqui da Terra, que contém uma atmosfera, essa atmosfera vai desviar a luz vinda do Sol. Especificamente, eu tenho um desvio maior da luz na cor vermelha. Então, eu vou enxergar essa Lua com um tom mais avermelhado. É também chamado aqui, popularmente, o eclipse lunar por lua sangrenta, tá? Bom, olha só que linda essa imagem aqui. Quando ela está na região de penumbra, é eclipse parcial. Aí eu tenho um tom mais amarelado. Quando ela está na região de sombra, é eclipse total. No eclipse total, aí eu tenho um tom mais avermelhado, ok? Bom, dentro ainda dos conceitos mais básicos da óptica geométrica, tem aqui o fundamento de tudo. Opa, ó, falhinha na comunicação, ó, spoiler, alerta de spoiler. Nós temos aqui o princípio de funcionamento da câmera fotográfica. Vamos pensar numa coisinha. Para eu conseguir fotografar alguma coisa, o que é essencial para nós é luz. A luz é o que há de mais importante para termos uma fotografia. Sem luz, não temos uma fotografia. Pode perguntar para qualquer fotógrafo o que é fundamental para a fotografia: luz. Independente de qualidades de máquinas fotográficas ou celular, nós precisamos de luz.
Bom, então nós temos aqui a primeira câmera fotográfica, que é uma câmera escura de orifício, chamada pinhole. Olha o que nós temos aqui, ó, um objeto, né, um homem segurando um peixe. A luz bate nesse objeto, reflete e manda lá para o fundo. Aqui nessa câmara escura, por que tem esse nome? Porque essa aqui é uma caixa, um compartimento muito escurecido. Esse compartimento muito escurecido, à frente dele tem um pequeno furo, tem um furinho pequenininho. Aí esse pequeno furo permite a passagem de luz. A luz vai bater lá no fundo dessa câmara escura e vai projetar uma imagem de ponta cabeça, uma imagem invertida. Bom, para vocês terem uma ideia, era assim que alguns pintores pintavam belas paisagens, tá? Essa imagem aqui ela não está muito nítida, mas é que eu fiz questão de retirar essa imagem justamente de uma questão do Enem. Nessa imagem da questão do Enem, olha o que nós temos aqui, ó. O pintor quer pintar essa paisagem aqui. E aí, para isso, ele fecha um cômodo, né, um quarto, uma janela faz um pequeno furinho, e aí essa imagem vai ser, a imagem desse objeto vai ser projetada aqui nesse tecido. Não sei se dá para vocês perceberem aí, a resolução não está legal da imagem, mas a imagem ficou de ponta cabeça. Aí ele vai lá com um pincelzinho e apenas faz o contorno, faz um desenho idêntico à paisagem, né? Olha só, aí está burlando o sistema, né? Mas era assim, uma das maneiras de conseguir desenhar com perfeição uma paisagem. Bom, vamos lá para uma situação prática aqui, ó. Nós temos um objeto na frente de uma câmera escura. Reparem que a luz que está vindo aqui vai se propagar em uma trajetória reta. A imagem da cabeça, ela é projetada aqui, ó, no fundo da câmera. A imagem do pé, ela é projetada aqui, ó, no fundo da câmera. Então, eu tive uma inversão da imagem. O é o objeto, I é a imagem. P é a distância do objeto até essa face da câmera escura. P' é a profundidade da câmera. Bom, e aí nós temos aqui de novo dois triângulos semelhantes, ó. Dois triângulos semelhantes. O que eu faço? Esse lado, I, dividido por O, tem a mesma proporção que P' dividido por P. Então, a única ferramenta matemática que a gente vai precisar agora no início, tá? Basicamente é semelhança de triângulos. E as operações básicas, evidentemente, né? Lembrando, o que eu estou passando para vocês aqui são apenas conceitos gerais, tá? E em outros vídeos nós teremos especificamente resoluções de exercícios. Resoluções de exercícios de vestibulares mais recentes e principalmente resoluções de exercícios do Enem. Tá ok? Bom, e parece que deu um pane, mas não deu pane nenhum não, tá? Vocês estão vendo aí ó, a tela com uma cor vermelha, um vermelhão? O que significa essa cor luminosa vermelha? Ela é uma cor primária. Quando eu tenho as cores primárias para a luz, ela é um pouquinho diferente da cor pigmento. Cor primária para a luz, vermelho, verde e azul. Essas são as cores primárias luminosas. Se são cores primárias, ó, significa que a junção dessas cores vai me permitir ter aqui a formação de todas as cores luminosas. No meio aqui, eu tenho a cor branca. A cor branca, para a luz, representa todas as cores. Agora, se eu juntar apenas vermelho com verde, ó, eu tenho a luz na cor amarela. Se eu juntar vermelho com azul, eu tenho a luz na cor, parece lilás, né? Mas o nome técnico dessa cor é
magenta. E se eu juntar verde com azul, eu tenho a formação de uma cor chamada ciano. Primeiro, por que eu estou lembrando isso aqui para vocês? Primeiro que o nosso próximo tópico, a nossa próxima aula, e para a gente ter a nossa próxima aula, é fundamental que, primeiro, vocês se inscrevam no canal. Segundo, curtam aí, deixem o like. Terceiro, coloque nos comentários qual é o formato de aula que vocês se sentem mais à vontade. Qual é a preferência do formato de aula? Quer que eu apareça aqui do ladinho? Eu estou perdendo a vergonha, eu apareço. Quer que eu vá para a lousa? Quem é aluno meu sabe que eu adoro uma lousa. Eu faço a aula na lousa. Assim tá bom? Assim tá legal? Ou usa a lousa digital? Eu uso também. Então é fundamental que vocês coloquem nos comentários aí, tá bom? Nossa próxima aula vai ser a óptica da visão. E é fundamental entender esse sistema de coloração, que é o sistema RGB, de vermelho, verde e azul. Bom, o que é fundamental a gente entender aqui? Quando eu tenho a luz que vem do Sol, ela é composta por todas as cores. Ela é composta pelas cores primárias, né? Então, se eu tiver aqui uma superfície na cor branca, a luz do Sol bate na superfície branca, reflete, chega em nossos olhos. Isso aqui é um olho, tá, gente? O que nós enxergamos? Se eu olho para uma superfície que é branca, iluminada através do Sol, eu vou enxergar a superfície na cor branca. O que eu preciso que vocês comecem a entender aqui? O branco é composto por todas as cores. Tudo aquilo que ele tiver, ele vai mandar de volta, ele vai refletir. Ok? Olha essa outra situação. Eu tenho aqui a superfície na cor vermelha. Aí eu estou mandando uma luz na cor branca. O vermelho ele já tem, ele manda de volta, reflete o vermelho, eu enxergo na cor vermelho. Ah, Gilson, e as outras cores? Foram absorvidas. Lembrando, se ele absorve luz, ele está absorvendo energia, né? Bom, vamos lá mais uma situação aqui, ó. E quando a superfície é na cor preta? Superfície na cor preta significa ausência de luz. Significa que não reflete nada. Então, se ele está recebendo luz na cor branca, a luz da cor branca vai bater na superfície e ele vai absorver tudo. Não chega luz em nossos olhos. Quando não chega luz em nossos olhos, a percepção de cor que nós teremos daquela região, daquela superfície, é a cor preta. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só o que nós temos aqui, ó. Esse vermelho ficou parecendo rosa, né? Mas é vermelho, tá, gente? Se eu tenho luz branca, chega na superfície vermelha, reflete só vermelho. Luz branca, chega na superfície verde, reflete apenas verde. Luz branca, chega na superfície azul, reflete só azul. Luz branca, chegou no branco, reflete tudo. Luz branca, chegou na superfície preta, não reflete nada. Então, a ideia aqui é, aquilo que já temos, nós refletimos, nós mandamos de volta. O que não tivermos, nós vamos absorver. Olha só um exercício bem rapidinho aqui, ó. Essa superfície, a tela de vocês, que cor que ficou agora? Não foi azul? Então, se essa tela azul receber uma luz na cor vermelha, qual é a cor que nós vamos enxergar? É essa. Não deu pane, não. Você vai enxergar a superfície na cor preta. Por quê? A superfície azul, ela não tem o vermelho. Então, ela vai absorver o vermelho, tá? Não refletindo nada. Quando falamos isso, a gente precisa lembrar que a superfície tem que ser monocromática. O prefixo mono significa um e cromo significa cor, composto por apenas uma cor, que é o azul. Assim como a luz, nesse caso, tem que ser monocromática,
vermelha. Não pode ter misturas, tá? Para dar certinho e enxergar preto. Galera, fica aqui um exercício mental para vocês fazerem aí. E aí, vocês respondem aí nos comentários para eu ter uma ideia se vocês absorveram o conteúdo. Isso aqui já foi questão de uma provinha minha, tá? Com alguns dos meus alunos, mas eu coloco de novo aqui. Imagine uma situação em que eu tenha um time cujas cores do escudo são branco e azul. Tipo o Chelsea, né? Não é o mesmo tom de azul do Chelsea aí, mas é branco e azul. E aí esse time vai jogar com o outro, cujas cores são vermelho e preto. Subentende isso aí, né? Qual que é o time que tem as cores vermelho e preto? Em vez de gastar uma grana maior fazendo o bandeirão, o jogo que vai ser no período noturno, esse time da casa que tem as cores vermelho e preto decidem fazer o seguinte: apenas instalam alguns holofotes dessa cor aqui, ó, na cor vermelha. No momento que inicia a partida, o time rival, o azul e branco, vai lá e estica um bandeirão na arquibancada, com as cores azul e branco. Apagam-se todas as luzes e acendem apenas os holofotes na cor vermelha. A pergunta que fica aí é essa: qual é a cor que as pessoas que estão no estádio e as pessoas que estão assistindo pela televisão vão conseguir enxergar esse bandeirão? Belezinha? Respondem aí para mim e a gente vai finalizar essa nossa aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir a página, lembrando que a ideia do canal é justamente ser mais democrático, conseguir atingir várias pessoas. E coloquem nos comentários também, não esqueçam isso, gente. Coloquem nos comentários qual é o formato de aula que vocês preferem. Eu vou aproveitar para finalizar esse vídeo com um breve videozinho mostrando um eclipse solar que eu tinha postado um pouquinho antes no canal. Vou postar de novo aqui para vocês. Forte abraço. Qualquer coisa, qualquer pedido, é só colocar aí nos comentários. Fiquem atentos com as novas aulas e as novas resoluções de exercícios. Até mais. Agradeço.